Então, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Jochen Wolf, diretor-geral aqui da Pinacoteca. Vocês não têm ideia como é uma honra, um prazer, um privilégio receber vocês aqui para essa conversa hoje à tarde. Nós estamos hoje comemorando, durante o dia, a abertura da exposição Grada Quilomba, Desobediência Poéticas. E é uma exposição que nós convidamos todas e todos de vocês que ainda não tiveram chance de ver a exposição, por favor, aproveitem que vocês estão no museu e voltam muitas vezes. São os 4 cantos no segundo andar, que é uma exposição que foi pensado junto com a Grada, em diálogo com a Valéria Piccoli, curadora-chefe da Pinacoteca, que organizou e pensou essa exposição junto comigo, em diálogo com o acervo. Tudo que o acervo mostra e tudo que o acervo não mostra. E toda a narrativa que ele propõe e toda a narrativa que falta. Eu acho que a exposição da Grada, vocês vão perceber que cada um dos trabalhos tem pares, diálogos com obras do acervo e com muitas obras que faltam. E isso foi um pouco a ideia. Nós estamos, nesse exato momento, preparando uma remontagem do acervo da Pinacoteca para 2020. E a gente espera que muitas das questões levantadas pela exposição, mas também espero pela discussão hoje e pelo todo o diálogo que nós temos, acho que com todos vocês diariamente, espero cada vez mais, acho que vai ter resultados disso na próxima montagem a partir de 2020. A ideia dessa conversa aqui agora apareceu de um outro momento muito especial, que eu tive o privilégio de almoçar junto com a Jamila Ribeiro, ano passado, durante a nossa exposição Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, de 1960 até 85, aqui na própria Pinacoteca, e nós sentamos juntos e a gente estava falando sobre a Grada e como a gente admirava o trabalho da Grada, e a Jamila falou, então vamos fazer uma coisa juntas. E a gente... Isso foi durante um almoço, mas a Valéria e eu levamos muito a sério e propusemos, então, essa conversa para a Jamila. Então, é uma situação para o museu extremamente especial. Eu acredito ter 2 das filósofas mais importantes do nosso tempo juntas no museu. É um privilégio, é muito maravilhoso poder compartilhar isso com vocês. Acho que não precisa, ninguém precisa mais uma introdução. Por favor, sejam bem-vindas e temos uma boa conversa aqui. Né? Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Muito bem-vindos à Pinacoteca. Vamos dar início aqui a essa conversa que eu tenho certeza que eu vou falar muito pouco, porque, obviamente, eu quero deixar a palavra para essas 2 mulheres incríveis que estão aqui ao meu lado. Esse encontro, acho que também é uma coisa importante de dizer, é que a Jamila e a Grada, que têm tantas coisas em comum, né, elas só se encontraram uma vez por 45 minutos, há alguns anos atrás, quando a Jamila teve a oportunidade de entrevistar a Grada para uma matéria na Carta Capital. E a gente achou, então, que seria muito incrível a gente trazer essas 2 e fazê-las conversar de novo, né, colocá-las lado a lado e dar essa oportunidade de elas, de fato, estabelecerem um diálogo aqui com a gente. E também a Jamila foi a primeira pessoa que a gente pensou justamente para escrever sobre o trabalho da Grada neste catálogo que estamos lançando hoje, não é? Que acompanha a exposição que a Grada está fazendo. E é justamente sobre esse texto que eu gostaria que a Jamila começasse a falar, né? Que é quando ela reflete sobre o encontro dela com o trabalho da Grada de novo em Berlim, na Bienal de Berlim, o ano passado. Não foi isso?
em que ela, enfim, se encontra de novo com o trabalho da Grada, e a partir disso é que ela reconta essa experiência no texto que ela escreveu para a gente. Djamila. Só uma coisinha, eu vou falar um pouquinho sobre o formato que a gente vai estabelecer aqui. A gente vai fazer essa conversa de mais ou menos 1 hora, e depois a gente vai abrir para 4 perguntas ao final da fala. O Guilherme, que é esse rapaz aqui, ele está recoletando as perguntas pelo público. Então, por favor, quem tiver perguntas para fazer, levanta a mão e se comunica com o Guilherme. Ele vai entregar um papelzinho e a gente vai recolher as perguntas depois para fazer no final. Tá bom? Então, Djamila, por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde. Estou bem feliz de estar aqui hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Johan, à Valéria, a todos e todas que estão proporcionaram esse momento hoje. Para mim é muito emocionante estar aqui ao lado de Grada, ter escrito o texto introdutório aqui no catálogo, que eu já estou aqui com ele, não consigo mais ficar longe dele, porque o meu primeiro encontro com Grada Quilomba, eu diria, foi em 2013, quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. Eu fiz mestrado em Filosofia Política aqui na Universidade Federal de São Paulo, e uma amiga minha que morava na Alemanha me mandou, me falou sobre a Grada Quilomba. Falou, olha, tem uma artista, uma intelectual aqui muito importante, acho que dialoga muito com o que você está fazendo, e me mandou o Plantation Memories. E aí eu fiquei encantada, comecei a ler, e é uma das grandes referências da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2015, com muito sufoco, porque ainda no Brasil ainda é essa questão colonial muito marcada. Eu não estudei nenhum autor negro na universidade, na faculdade. A faculdade tenha me oferecido, então eu só estudei homens brancos europeus. Quando a gente falava de filosofias africanas, os professores diziam que não existia. Ou quando a gente queria estudar mulheres, mesmo as mulheres brancas europeias, a gente não estudou. Então, eu não estudei. Tudo que eu estudei de filósofas negras, de pensadoras negras, de artistas negros, eu tive que trazer de fora para dentro. Então, quando eu tive contato com a obra da Grada Quilomba, foi como também me senti pertencida dentro daquele espaço que eu todo o tempo estava me expulsando, seja tanto pela minha presença física, já que eu era a única aluna negra da sala, mas também pelos temas e pelos autores que a academia estava me apresentando. E aí, em 2016, a Grada Quilomba veio ao Brasil, e eu tive a oportunidade de entrevistá-la no Instituto Goethe. Lembro que eu estava extremamente nervosa de entrevistá-la, porque eu falei, ai, meu Deus, minha referência bibliográfica, agora, cheguei lá toda... E ela foi extremamente afetuosa, foi uma entrevista muito interessante, na época, para a Carta Capital, que foi publicada no site da Carta em março de 2016, e que, para mim, a felicidade foi uma entrevista que foi bastante lida aqui no Brasil. Ela foi muito compartilhada na época. E aí, depois, a gente só foi se encontrar brevemente ano passado na Bienal de Berlim de Artes, em que eu estava na Bienal, tive a oportunidade de Bienal de Artes. Mas, antes disso, a Grada também foi referência bibliográfica de um texto que eu escrevi para o blog da Boitempo. À época, eu escrevia para o blog da Boitempo, em que eu faço uma comparação, uma análise comparativa entre a categoria do outro de Simone de Beauvoir e o que a Grada Quilomba traz do outro, a mulher negra como outro do outro, essa dupla antítese de branquitude e masculinidade. Então, Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, ela fala dessa categoria do outro, mas pensando na mulher branca, Então, ela está criticando o homem universal, mas, na hora de pensar a mulher, ela também pensa nessa mulher universal. Então, quando eu li a Grada falando, fazendo essa análise da mulher negra como outro do outro, percebi ali que havia uma sofisticação dessa análise, dessa categoria do outro. E foi a segunda vez que eu escrevi sobre a obra da Grada Quilomba. A terceira, no meu livro, Lugar de Fala, que a Grada Quilomba é uma grande referência do livro, justamente porque a gente está falando desse lugar social das pessoas negras, de como que essa hierarquia que está posta, que nos violenta, que nos silencia, falar do quanto que essa hierarquia violenta contribui para esse epistemicídio. Então, fiz toda uma relação também do que a Grada traz com as autoras brasileiras, negras brasileiras que eu estudo.
né, esse epistemicídio, que é esse assassinato das nossas produções intelectuais, dos nossos saberes, porque sempre parte desse lugar do branco. A gente é sempre o outro do outro, a gente nunca é a partir de si mesmo. Então, no meu livro, Lugar de Fala, tem grandes referências ao que Grada Quilomba pensa no Plantation Memories, mas também na sua palestra que ela fez no Instituto Goethe aqui, que o Instituto Goethe transcreveu e deixou disponível para a gente online, sobre descolonizar o conhecimento. Então, esses encontros foram fundamentais para a minha formação também como uma mulher negra estudando filosofia no Brasil. E esses encontros com a obra de Grada foram fundamentais para que eu também tivesse coragem de enfrentar esse sistema colonial, porque não é fácil, né? A gente se vê muitas vezes preso, né, amedrontado. Quando a gente enfrenta, a resposta é sempre muito agressiva, né, a resposta é sempre muito de desqualificação. Aqui no Brasil é muito forte essa resposta agressiva, de querer desqualificar o nosso pensamento, de querer desqualificar o que a gente está pensando. Então, quando a Grada traz, né, nos seus trabalhos, que eu tive a oportunidade de ver na Bienal de Berlim ano passado, né, toda a interpretação que ela faz de Édipo, de Narciso, né, de pensar o Narciso como a paixão branca por si mesma, de só refletir aquilo que é branco, de só tratar como, reconhecer como humano aquilo que é branco, aquilo que é a norma. O modo como a Grada traz também, refutando uma ideia de conhecimento que seja tão dura, tão marcada. Então, como ela é uma artista, ela traz esse conhecimento de uma maneira multidisciplinar, o que faz com que a gente consiga refletir, né, a partir da sua arte, que faz com que a gente se sinta muito, a gente se conecta, né? Então, quando eu assisti lá na Bienal de Berlim, você sentava e assistia, né, ao vídeo, a Grada e o Moses e o grupo que trabalha com a Grada Quilomba, você senta para assistir a forma como eles trazem todos esses questionamentos, essa refutação, o modo como eles interpretam o Édipo, por exemplo, né? Quem é o Édipo? Que mãe que é essa pela qual o Édipo se apaixona, né? E essa quebra, e que não é meramente uma ruptura, né? Pensando a partir de uma outra geografia mesmo, pensando a partir de uma outra perspectiva. Então, a gente acaba ficando de uma maneira, a gente entende e absorve de uma maneira diferente, né? Acho que esse talento que a Grada tem de fazer com que a gente reflita a partir dessa maneira com a qual ela comunica, né? E pensa esses mitos, e interpreta esses mitos, e faz com que a gente consiga entender o quanto que isso está marcado, o quanto que isso faz parte dessa sociedade, desse mundo, né, colonial, que nos nega o tempo inteiro. Então, esses encontros com a Grada Quilomba, para mim, foram fundamentais para eu conseguir desenvolver até o meu próprio pensamento de uma maneira mais assertiva, apesar de estar num país que o pós-colonial ainda é muito difícil de ser pensado, porque é uma sociedade ainda extremamente colonial e na qual a gente não conhece as nossas referências, não conhece as referências que não sejam Narciso, né? E aí, com isso, não tem como não fazer a ligação com que a gente percebe o quanto que o pensamento ele acaba sendo, de fato, transnacional, quando a gente pensa a obra de Grada e pensa o que Cida Bento falou, né, como o pacto narcísico da branquitude, né, o quanto dialoga com o que a Grada está falando da questão do mito do Narciso, né, que é esse pacto que assassina, esse pacto que é violento, esse pacto que não é meramente algo, como muitas vezes é colocado, como se não se fosse intencional. Eu escrevi um artigo recentemente para a Folha de São Paulo, em que eu cito a Grada novamente, justamente citando que a Grada Quilomba fala, né, de que a branquitude ela é ausente, mas ela é presente, né, ao mesmo tempo. A negritude ela é ausente dos espaços, mas ela é presente. O quanto que a gente não reflete isso, porque a gente naturaliza. Então, acho que a Grada Quilomba faz com que a gente desnaturalize e traz esse incômodo necessário mesmo. A gente precisa se incomodar, de fato, para conseguir enxergar que essa sociedade, essas coisas não foram providencialmente fixadas e são naturais e que vêm sendo construídas
e vem nos silenciando, nos assassinando de diferentes formas. Não é somente o assassinato físico dos nossos corpos, mas também os assassinatos simbólicos, os assassinatos da nossa própria construção como sujeitos. Então, eu penso que a obra de Grada Quilomba, para mim, o que eu trago muito nesse texto, espero que vocês possam ler, é trazer o quanto o pensamento dela é fundante, é fundamento, não é meramente anticolonial, é pós. A gente está pensando, a Grada ela funda a partir de outras perspectivas, a partir de outros alicerces, um olhar em que a gente se reconhece como humano e um olhar, como ela disse, né, na entrevista que eu fiz com ela, que eu lembro muito dessa frase, né, que é essa liberdade. A gente o sistema colonial fez com que a gente sequer fosse alçado à condição de humano. E, quando a gente se coloca nesse lugar de humano, mais uma vez, a gente é fixado. Né? E ela dizia, eu quero essa liberdade humana de ser eu. O quanto que, para nós, pessoas negras, essa liberdade é negada. A gente sempre tem que, o tempo inteiro, seguir um script ou seguir um modelo. Senão, se você sai um pouquinho daquele modelo, aí talvez você não seja tão negra assim, ou talvez você não seja assim, quanto que essas cobranças que nos colocam também são violentas e nos negam essa liberdade de ser humano, de poder... né, eu quero ter essa liberdade humana de ser eu. Né? Tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou bem, tem dia... Ela falava na entrevista, tem dias que eu choro, tem dias que eu rio. E, para nós, mulheres negras, sobretudo aqui no Brasil, é sempre essa cobrança da gente ser forte o tempo inteiro, é sempre essa cobrança de que a gente tem que ser guerreiro o tempo inteiro, a gente tem que estar o tempo todo pronta para tudo e para todos, e quanto que isso também é negar a nossa humanidade, é sempre nos colocar como a serviço dos outros, ou para ser a base de tudo, ou para ser a mãe de todo mundo, e nunca poder assumir sequer as nossas fragilidades. Né? Então, acho que a Grada também... Quanto tempo tem? Senão, eu fico falando sem parar. Estou muito emocionada, porque é uma grande referência. Mas acho que também, sobretudo, para terminar, porque a gente está aqui para ouvir a Grada, o quanto que também assumir as minhas fragilidades também me restituir de humanidade, né? Assumir também as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, própria do humano, que nos foi negado. Então, eu acho que a Grada, no sentido... das suas obras, nos questiona, nos tira do lugar, faz a gente refletir por outros horizontes. E agora, sendo egoísta, falando por mim, porque eu tenho uma admiração, para mim foi me mostrar a importância de me restituir também como humana, ao negar, não só negar o que as pessoas esperam de mim, mas também de eu aceitar, né, as minhas próprias fragilidades, eu aceitar outros caminhos, dúvidas, descobertas, e não lugares fixos que tenta o tempo todo nos colocar nos lugares que eles esperam de nós. Obrigada. Acho que tem uma coisa também muito, muito bonita que você diz no texto, quando você destaca a fluidez com que a Grada transita da escrita para outras linguagens, assim, como ela faz isso com essa, enfim, com fluidez. E eu queria que a própria Grada falasse um pouco disso, assim, da tua experiência, como é que é a tua primeira experiência com a escrita e quando é que você começa a transpor essa escrita para o espaço e a pensar na encenação, enfim, como tudo isso vai se misturando no teu trabalho. Claro que eu conto. Primeiro eu quero agradecer tanto, que tanta gente veio cá hoje. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo. E boa tarde. Então, Jamila, isso é um exagero, é um privilégio de amor, sem parar. E é tão lindo porque nós encontramos, de facto, no Goethe Institute, aqui em São Paulo, radicalmente por 45 minutos. Antes da Jamila, nós tivemos uma entrevista com alguém e eu fiquei sentada na mesma mesa e a pessoa que eu, infelizmente, já não me lembro o nome, das relações públicas, trouxe a Jamila e eu fiquei muito feliz. Finalmente uma jornalista negra, fantástico. Deve ser a melhor conversa que eu vou ter hoje
E foi muito linda a conversa. E nós sentámos durante 45 minutos e, passado 45 minutos, ela veio radicalmente dizer: agora acabou, já está outra entrevista. E nós queríamos continuar a conversar. E depois é muito lindo porque nós nunca mais nos vimos, mas eu fui recebendo através dos social media e através de outras pessoas. Houve um artigo que a Djamila escreveu em que tu estás incluída. Houve um livro que a Djamila escreveu, e como o caminho foi crescendo. Isso é uma das coisas mais bonitas, é quando nós nos alimentamos de outras pessoas e vamos alimentando outras pessoas também. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Por isso, muito obrigada também. Sim. Quando eu conheci a Djamila, foi a mesma altura que eu conheci o Johan também. E, mais ou menos, que foi em 2016, foi o Johan e o Goethe Instituto com a Catarina que trouxeram o meu trabalho de Berlim aqui e que tiveram muita atenção ao que o trabalho fala e como o trabalho pode estar em diálogo com a situação e com a situação social e política e cultural do Brasil. E quando o Johan me convidou e a Valéria, fizemos exatamente esse diálogo de novo. E eu quero muito agradecer a vocês por criarem este diálogo, que é estas decisões que às vezes são decisões radicais, de o que é que nós fazemos com um espaço, uma instituição que tem um legado colonial, que tem uma história e tem uma coleção de arte brasileira em que a maior parte dos brasileiros não estão representados. E como é que nós criamos um diálogo com o passado no presente. Então foi toda a ideia de criar esta exibição, que eu achei que o melhor título que poderia ter seria Desobediências Poéticas, porque é tão importante desobedecer poeticamente às narrativas que nós recebemos. E essa foi toda a ideia. E voltando à pergunta, eu comecei... É muito interessante porque eu sempre ouvi essa questão: quando é que tu passaste de uma disciplina para outra, ou quando é que começaste a trabalhar com uma disciplina depois da outra? E eu durante muito, muito tempo não soube responder a esta pergunta. Eu pensei de facto que eu passava de um formato para o outro, quase que cronologicamente. E só há relativamente pouco tempo é que eu comecei a aprender a responder a esta pergunta. Eu acho que eu nunca passei de disciplina de um campo, de uma área para outra. Eu acho que eu sempre trabalhei de uma forma muito híbrida e sempre pensei de uma forma muito híbrida, e o trabalho sempre foi transdisciplinar. Eu acho que, pelo contrário, nós pensamos, temos um erro, temos uma ideia errada do conceito de conhecimento, que é um conceito de conhecimento extremamente patriarcal, e que eu diria que é um conceito de conhecimento até fálico, que é nós temos muitas capacidades e potencialidades, mas nós devemos aprender uma coisa, estudar uma coisa, e depois devemos nos especializar sobre essa coisa, e depois fazemos um mestrado sobre essa coisa, e depois fazemos um doutoramento sobre esta coisa, e etc, etc. E essa coisa vai subindo, 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 que é uma imagem muito fálica do que é o conhecimento. E o conhecimento, de facto, e a ideia do que é o conhecimento é extremamente patriarcal, e extremamente masculina e branca. E eu acho que o que eu fiz sempre foi uma outra forma de conhecimento que é transdisciplinar, que conecta com muitos formatos diferentes e com muitos pensamentos diferentes, que é uma coisa mais redonda, mais circular, eu diria. Isso para mim é exatamente também o que é a descolonização do conhecimento. É quando nós abandonamos desobedientemente, desobedecemos às disciplinas clássicas e começamos a construir linguagens que desobedecem essas várias disciplinas, mas que criam novas disciplinas e formatos. Isso é a descolonização, para mim, do conhecimento. Então eu comecei muito, eu sempre dancei muito, eu sempre escrevi muito, mas eu estudei psicanálise, e psicanálise é uma disciplina académica, e claro que
é a disciplina que é reconhecida. Através da psicanálise, eu trabalhei durante um tempo com sobreviventes de guerra. Nós, na altura, vivíamos em guerra. A minha família vem de Portugal, de Angola, de São Tomé e Príncipe. Nós tínhamos a guerra da pós-descolonização e tínhamos a guerra em Guiné-Bissau, Moçambique. Então, a guerra era algo que estava indiretamente ou diretamente ligado à nossa biografia, da minha geração. Nós tivemos guerra até muito tarde e, na altura, eu recebia muitas mulheres que vinham diretamente, que eram literalmente metidas em aviões e crianças e enviadas de Angola diretamente para Lisboa para pedir asilo político, e nós trabalhávamos com elas. Eu, na altura, trabalhava com a questão do trauma e da memória e da violência. E muito rapidamente comecei a escrever, que eu já escrevia, mas começou a fazer parte desse profissionalismo da escrita. E interessou-me muito trazer essa escrita e esse conhecimento para a performance. Eu queria saber como é que é possível tirar o conhecimento da página do livro e também desobedecer às páginas do livro e trazer o conhecimento também para a performance, para a encenação, para a importância de trazer escritos políticos e teóricos que são fundamentais e passá-los para uma tela, ou para um cenário, ou para uma instalação que abunde as pessoas, não só a nível intelectual e cognitivo, mas também a nível corporal, a nível espiritual, a nível emocional. Então a imagem, a visualidade, a música, a coreografia, a dança, começou-me a interessar mais e mais, mas era algo que sempre esteve lá. Mas por causa da biografia académica que nós temos, que é muito fálica, nós devemos apenas nos especializar numa coisa e não nas outras. Então, todo esse percurso apareceu muito naturalmente, mas eu tenho que dizer que houve um momento muito radical que foi com o convite do Johan. Eu nem sei, Johan, se tu sabes que é assim, mas a minha vinda à Bienal de Berlim, de São Paulo, nessa altura eu fiz uma decisão radical e eu abandonei o meu contrato com a Humboldt-Universität de Berlim, a universidade onde eu já era professora há vários anos, há 15 anos. E, entretanto, trabalhava com o Goethe Theater. Mas foi uma altura em que eu decidi deixar para trás a academia, radicalmente, e trabalhar só pontualmente com o teatro, com o Goethe Theater. E passei a trabalhar somente nas artes contemporâneas. E se calhar eu posso vos dizer também porquê, porque eu achei que eu nunca tive tanta liberdade no meu trabalho como na arte contemporânea. A academia é extremamente hierárquica e extremamente conservadora, tal como o teatro e a performance, a literatura e etc. E hoje encontrei uma liberdade na arte contemporânea que me permite exatamente trabalhar nesse formato interdisciplinar e transdisciplinar, em que eu posso trazer a escrita com a dança, com a música, com o filme, com o texto teórico. Eu posso experimentar, é como um laboratório em que tudo é possível. E esse foi para mim um momento muito, muito importante, decidir abandonar outros formatos e outras casas, outros espaços, e entrar num espaço em que eu faço plenamente aquilo que eu quero. Então é tudo um processo também de crescimento. Mas todas as disciplinas e todas as coisas sempre estiveram lá, de certa forma. Como vocês vão ver quando chegarem lá acima, ao segundo andar, para visitar a exposição. Jamila, e a tua experiência na academia e na universidade? Acho que você podia falar um pouquinho disso também para a gente. Traumática. Foi difícil porque a filosofia no Brasil, a gente não tem toda uma resistência em pensar a filosofia brasileira criticamente. A gente estudar filosofia no Brasil é estudar a Europa, né? Então é estudar Grécia, Alemanha, França. Então a gente não tem liberdade muito para transitar e pensar enfim, a partir de outras geografias da razão. Então, a gente também é o tempo todo colocado no lugar, né? Então, se a gente tenta
questionar minimamente, isso não é filosofia. Então, era o que eu escutava, isso não é filosofia. Mas essa autora, ela é filósofa. Acho que você tinha que estudar outras coisas. Mas aí eu estudei na graduação, fui estudar Simone de Beauvoir, que não era estudada também. Então, quando eu demonstrei interesse em estudar Simone de Beauvoir, meu professor falou, quem que é a Beauvoir, a mulher do Sartre? Então, foi assim que foi dito. Eu falei, a Beauvoir é uma filósofa. Sim, mas a mulher do Sartre. Então, eu estudei na graduação e no mestrado, eu fui quando... para poder estudar as autoras que eu queria, eu tive que mentir para a banca de mestrado. Então, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Está sendo gravado, mas também não me incomodo de dizer. Porque se não fosse isso, eu não teria conseguido. Então, você vai estudar isso. Vou estudar isso, eu respondi tudo que eles queriam ouvir. Uma vez que eu passei, eu mudei a pesquisa toda. Aí eu reescrevi e mandei para a FAPESP, que é o órgão de fomento aqui do Estado de São Paulo. Eu fiz mestrado com bolsa. Aí, quando a FAPESP aprovou, aí eu mudei de novo. Então, foram os caminhos que eu tive, as estratégias que a gente tem que encontrar para poder estudar as autoras. Mas foi difícil, mas foi doloroso. O tempo todo você é desqualificada. Eu nunca vou esquecendo que na minha qualificação foi um momento traumático mesmo. A professora fala, mas por que você está estudando essas autoras negras? Por que você está estudando isso? A Sueli Carneiro já estudou isso. Por que você está estudando isso? E eu falei, você estuda Foucault. Tem tanta gente que estuda Foucault, isso não é argumento. Mas quase fui reprovada. Mas foram as dificuldades, né? Acho que é por isso que eu ainda não fui para o doutorado, porque eu acho que eu fiquei muito tensa ainda com o mestrado, foi tudo muito duro. Então, mas, ao mesmo tempo, dessa dificuldade, eu pensei essa coleção, que é a coleção com os autores negros e negras. A gente está discutindo conhecimento também, não é só na academia, né? Então, acho que isso que é fundamental. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Grada. Queria que você falasse um pouco do Édipo, da figura do Édipo, na forma como você traz ele. Quem é essa mãe pela qual o Édipo se apaixona? Quem é esse pai que ele não gostaria um pouco, se pudesse falar? Eu vou contar. O Édipo está na sala B. Está na sala B. Nós fizemos toda uma cronologia que está em diálogo direto com as obras, com o acervo. Vocês chamam acervo, não é? Da coleção. E eu acho isso muito bonito, porque foi a ideia também da Valéria e do Johan em criar essa intemporalidade, essa passagem do passado e entrar num espaço que são as instalações, que são, eu acho, extremamente futuristas e que estão em diálogo. E eu acho que são futuristas por um facto muito simples. Eu acho que o trabalho que nós fazemos é extremamente futurista. Um trabalho que reclama a humanidade, um trabalho que reclama a igualdade. É um trabalho que está posicionado no futuro, que reclama algo para o presente, mas que ainda não atingiu por completo. Eu acho essa intemporalidade, para mim, é muito importante trabalhar no meu trabalho, essa coisa do passado, do presente e do futuro, e como o passado nos assalta o presente, e como o presente passa a coincidir com o passado, e como aquilo que nós reclamamos e aquilo que nós exigimos é quase como um discurso futurista, que é falado no presente, mas que de facto é algo que só vai ser atingido no passado. Então, essas dimensões de tempo que fazem parte das nossas biografias. O racismo é exatamente isso. O racismo trabalha com este elemento da intemporalidade, que é um elemento do trauma, que é um dos elementos do trauma, é a intemporalidade, em que, no momento, eu sou colocada no passado e eu vivencio o meu presente como se eu estivesse no passado, e o passado vem assaltar o meu presente. A forma como eu me vejo, a condição humana, a dignidade como eu me vejo, a beleza com que eu me represento, é algo que é visto como algo futurista que não pertence ao presente. Então tem toda essa tensão entre o tempo que eu acho muito interessante, e era exatamente isso que eu queria trazer para estas obras que se chamam Illusions, que de facto começou com Illusions volume 1, com Narciso e Eco, depois nós falaremos sobre ele.
E o 2 é sobre Édipo, mas o que eu queria era exatamente trazer essa tensão entre algo do passado, que são a mitologia grega, que nós todos conhecemos e que nós todos fomos forçados a conhecer na escola e que faz parte do conhecimento universal, e depois olhar para essa mitologia e repensá-la e contá-la de uma outra forma. A mim o que me interessa é a produção de conhecimento, ou seja, o que é que esta mitologia grega, que conhecimento é que ela produz, que histórias é que nós contamos, como é que essas histórias são contadas e contadas por quem, e o que é que acontece quando outros corpos e outras identidades contam essa mesma história, o que é revelado nessas histórias que geralmente não é revelado. E isso para mim, essa tensão entre o tempo, é muito interessante trabalhar nas instalações de vídeo. Então, a instalação de vídeo tem vários elementos. Começa por contar a história, a mitologia grega de Édipo, ou de Narciso. Nós agora terminamos as filmagens para a Antígona, mas o Édipo, e nós contamos a história como toda a gente conhece. Então é quase como uma ironia, uma brincadeira com aquilo, com a pergunta o que é o conhecimento, o que é reconhecido como conhecimento e qual é o conhecimento que eu conheço e porquê é que eu o conheço e porquê é que eu não tenho acesso a outros conhecimentos e os conhecimentos de quem. E todas essas questões estão lá à volta e porquê é que esse conhecimento é visto como universal e será que eu sou representada nesse reconhecimento e nessa narrativa? Então eu conto a história como nós a conhecemos. A história primeiro é encenada, com coreografia, com encenações. Eu parto muito das imagens, da pintura e da pintura da mitologia, e é uma pintura que se torna móvel, que se movimenta com gestos muito delicados, em que é quase como um quadro que se vai movimentando numa coreografia, mas que é baseado em muitas imagens de pintura. E depois de contar a história como nós conhecemos, vem um outro momento em que eu começo a desmontar o que é a história de Édipo. A história de Édipo, como nós conhecemos, é uma história muito trágica, como todas as mitologias gregas. Ela conta sobre uma criança, um bebé, que ainda não nasceu e que já está destinado a morrer, porque o seu pai se sente ameaçado pela nascença desta criança, que é dita pelo oráculo, um dia vai matá-lo e um dia vai casar com a sua própria mãe, a rainha Jocasta. Rei Laios, que é o pai de Édipo, sente uma rivalidade patriarcal, sente-se ameaçado no seu poder por esta criança, então decide que esta criança tem que ser morta. Então, a história que está por trás já começa a contar a história do patriarca que decide matar a criança para ficar em poder, para que o seu poder não seja ameaçado. Édipo nasce e é salvo pelo mensageiro, que embora seja obrigado a abandonar a criança ao sol, ele desobedece o rei, ou desobedece ao poder e salva a criança. Esta criança cresce e acaba por matar o seu próprio pai, rei Laios, sem saber. E acaba por casar a sua própria mãe, também sem saber. Ele fala exatamente sobre o destino, que nós não podemos escapar ao destino. Édipo, antes de casar com a sua mãe e depois de fugir, ele chega a uma região que se chama a região Tebes, onde vive a sua mãe, rainha Jocasta, e à porta, quando entra na região Tebes, está uma esfinge. A esfinge foi a imagem que nós escolhemos para esta exposição, que vocês veem aqui. A esfinge é uma figura extremamente importante, porque ela é uma figura que vem da Etiópia e que foi mandada pela deusa Hera para esta região, para guardar as portas da região, por uma razão muito simples, porque é algo muito, muito, muito brutal. Um genocídio, algo muito maldoso aconteceu neste reino. E os deuses estão zangados com o reino. Porque um genocídio aconteceu porque pessoas foram mortas e foram mortas injustamente. Então os deuses mandam a esfinge
guardar as portas da cidade e amaldiçoar a cidade. E ela está lá para perguntar às pessoas o que é que elas sabem. A esfinge é uma simbologia para as políticas da ignorância, para as políticas do conhecimento. No fundo, a esfinge fala sobre a política da branquitude, da ignorância, que é não saber, não ter que saber, ter o privilégio de não saber, não ter de saber e no facto de não querer saber. É uma trilogia de ignorâncias. É o privilégio da política da ignorância. E ela pergunta, porquê que não sabem? Enquanto não souberem, eu como-vos. Ela faz a pergunta, ela tem uma adivinha, e fala a adivinha, e quem não sabe responder à adivinha, ela devora as pessoas. E elas desaparecem. Até que vem Édipo e consegue responder. Édipo é atuado pelo Moses, que também está aqui. Moses, posso-te apresentar? Moses é um dos atores entre o elenco de atores. Eu trabalho com um elenco fixo de atores que são todos atores afro-alemães, de diásporas diferentes, da Etiópia, da África do Sul, do Uganda, do Brasil, de muitos lugares diferentes. É um elenco fixo que trabalha no teatro e que é o meu elenco com que eu sempre trabalho. Moses incorpora o Édipo e o Édipo consegue responder à pergunta da esfinge. E no momento que ele consegue responder, ela mata-se e desaparece. Porque a função dela é perguntar porque é que nós não sabemos a nossa história. O que é que nós queremos saber e o que é que nós não queremos saber. E quem é que tem esse privilégio de não saber? Mas ela também traz um outro elemento, que é o elemento de Édipo, que ele não pode escapar ao seu destino. E mesmo que ele corra e fuja, ele acaba por matar o seu pai e casar a sua mãe. Portanto, o que ela traz é, nós temos uma história que por mais que nós corramos e por mais que a gente fuja, nós não podemos escapar dela. Nós temos que saber responder às perguntas que a história nos coloca. Então eu achei que era um elemento. Nós falámos muito por SMS e etc. E pensámos, esta é a desobediência poética e esta é a mensagem mais importante que nós temos para trazer, esta importância. Então, Édipo fala exatamente sobre as políticas da violência. Quando Édipo responde à esfinge, ele tem o direito de casar Jocasta, não sabendo que ela é sua mãe, e Jocasta, a rainha, não sabendo que ele é o seu filho. Então, Édipo torna-se o Édipo Rex, o rei Édipo. Até que a história é revelada e eles todos acabam por morrer, ou quase todos. Então, é uma história que fala exatamente sobre as políticas da violência e do genocídio. E eu transporto exatamente essa história no segundo ato para essa análise do que é o Édipo. A história do Édipo sempre foi contada romanticamente como uma história de desejo na psicanálise. Mas não é uma história de desejo. Foi Frantz Fanon pela primeira vez no final dos anos 50, 60, que disse: nós não temos o Édipo. O Édipo é um complexo branco, porque o Édipo responde à sociedade branca, ao poder. Nós não temos acesso ao poder. As nações colonizadas não têm o complexo de Édipo. Ele falou, a família é uma reflexão da nação e a nação é uma reflexão da família. A criança obedece na família porque para ter acesso ao poder. Mas a família colonizada, por mais obediente que seja, nunca tem acesso a esse poder histórico, institucional, estrutural e judicial. Nós não temos esse acesso a esse mesmo poder. Portanto, esse complexo é uma invenção da branquitude, ele falou, muito polemicamente, já no início dos anos 60. Então, eu queria desenvolver essa teoria dele, essa ideia, e comecei a trabalhar exatamente nessa questão, porque é que o corpo negro passa a ser o corpo onde se pode
a trabalhar e projetar a performance da agressão, da violência. E porque é que essa agressão, essa rivalidade que faz parte da família, do núcleo familiar ou da nação, depois é projetado e exercitado no corpo negro, no corpo marginalizado. É exatamente isso que depois a história de Édipo conta. Eu acho que depois a coisa mais bonita que é saber toda essa teoria, todo esse trabalho teórico e o trabalho político que está atrás, e depois encontrar as encenações e as coreografias e o trabalho para contar essa história. E uma dos formatos que eu usei para contar a história é o formato do griot. Griot é uma tradição oral africana que nós temos na África Ocidental, em São Tomé e Príncipe, em Angola, mas especialmente vem do Senegal. Esta é a terra dos grandes contadores de histórias do griot. Por isso, vocês veem uma contadora de histórias no ecrã a contar uma história, que é a tradição oral, a produção de conhecimento através da tradição oral, em que ela produz conhecimento, é um arquivo de histórias, através da música e do canto, mas ela sempre dá um twist e consegue analisar e traz uma outra visão que o público não estava à espera. Então tem sempre essa brincadeira com aquilo que a gente pensa que sabe e depois elementos que são trazidos de novo e que nós nos apercebemos, afinal eu não sabia, mas eu fico a saber mais. E essa é a ideia do que é ilusões em todos os projetos. E esse é Édipo, na sala B. Na sala B. E eco? Eco seria o consenso, mas Eco está na sala A. Tá lá. É, na sala A. Na sala A está Narciso e Eco. Narciso também é uma história muito, muito, muito forte, porque é uma história de amor não correspondido. Narciso é um caçador que é completamente apaixonado por si próprio, que se acha extremamente belo, que acha o seu corpo ao detalhe perfeito. E fala exatamente sobre essas políticas da beleza, quais são os corpos que são aceitáveis, quais são os corpos que representam a condição humana, quais são os corpos que são vistos como desviantes, como feios, como aberrantes, e quais são os corpos que são bonitos. Portanto, toda esta mitologia trata e trabalha com temas que têm a ver com a pós-colonialidade. São os temas, os conflitos do legado colonial. E ele é muito apaixonado por ele próprio. Os deuses ficam muito zangados com ele e castigam-no. E dizem, a partir de agora tu irás te apaixonar por alguém que nunca se irá apaixonar de volta por ti, a tua própria imagem. E de facto, Narciso caminha para um lago e quando vê a água, a sua imagem refletida na água, quando ele se vê, ele fica completamente apaixonado por si próprio, sem saber que é ele próprio. Que não é uma outra pessoa, mas a sua própria imagem. Ele fica tão apaixonado que ele não consegue sair da água. E ele quer beijar a sua reflexão e fala para a sua reflexão. E, entretanto, Eco apaixonou-se por Narciso. E ela apenas pode repetir as últimas palavras de Narciso, que também é uma metáfora muito importante para o pós-colonialismo e para todas as políticas feministas, que a Eco é reduzida à última palavra que Narciso fala. Ela não tem a sua própria fala, ela ecoa apenas aquilo que ele diz. Então, quando ele fala para a sua imagem, apaixonado, ela confirma aquilo que ele está a dizer e responde de volta. E ele acha que, de facto, a sua imagem o ama, até que ele beija a sua imagem e a imagem desaparece. A imagem desaparece e ele morre junto à sua imagem à espera do amor. É uma metáfora muito forte para o que é a branquitude e para o que é o colonialismo, para o que é o colonial e o patriarcal. Essa obsessão, essa convulsão, essa obsessiva de reproduzir a sua própria imagem como o único objeto de amor, como o objeto ideal de amor, o único que pode representar o ideal, o único que pode representar a condição humana. E foi muito engraçado, quando eu mostrei o Narciso, foi a primeira vez aqui em 2016 na Bienal de São Paulo, e nessa noite que nós fizemos a performance, Trump
foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. E claro, toda a gente estava era inacreditável, mas foi tão simbólico com a história, com a performance de Narciso. E eu lembro-me de voltar para o hotel à noite e ver as notícias e ver, será que é mesmo possível? Eu lembro-me precisamente de ver o resultado das eleições. E segundo, se eu não estou errada, exatamente 53% dos votos para Trump foram dados por mulheres brancas, pelas ecos, que repetem a última palavra de Narciso. Então isso traz toda esta complexidade do que é o feminismo para quem, a representar a biografia de quem, e a dificuldade de muitas lutas que são lutas de liberação em integrar o antirracismo, em ter essa globalidade e a complexidade que, de facto, nós devíamos ter quando olhamos para o colonialismo. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós devemos ter em alerta. Eu lembro, ontem nós tivemos uma série de entrevistas e nós falámos exatamente sobre isso, e eu disse algo como, eu acho que nós ainda não nos apercebemos do que é o colonialismo. Nós falamos de colonialismo como uma palavra. Eu acho que nós ainda não nos apercebemos que é um projeto de 500 anos e que nós olhamos para o que é o colonialismo como algo do passado e nós não nos apercebemos, de facto, do legado, das marcas e da continuação que o colonialismo, a presença no presente que o colonialismo tem. Eu estava a falar numa destas conversas, eu disse, nós temos a tendência de esquecer a complexidade do colonialismo, mas os grandes elementos, que são a grande crise atual, global, foram sempre a base do que é o colonialismo. O colonialismo baseou-se em 3 elementos, no meu ver. Um deles foi a desumanização da humanidade. Certos corpos são desumanizados, é-lhes retirada a humanidade. São vistos como inferiores, subordinados, marginalizados. É a política da desumanização. O segundo elemento é a capitalização da natureza. Tudo o que existe pertence, tudo o que existe pode ser capitalizado, pode ser tornado em dinheiro, produzido por esses corpos que são tornados desumanos. Eles têm que capitalizar a terra. Tudo se pode retirar da terra. É o que nós temos agora, a crise do meio ambiente. A primeira é a crise dos direitos humanos e da democracia. É um legado do colonialismo. A segunda é a crise do meio ambiente, do clima, que está a morrer, que foi destruído, que tudo é tirado, tudo pode ser tirado, tudo pode ser a ideia de que nós podemos possuir coisas, podemos possuir terra, podemos possuir pessoas, podemos possuir animais, tudo pode ser capitalizado. E depois há um terceiro elemento que é a militarização das relações humanas. Para controlar tudo isto, tudo é militarizado, observado, controlado. Há fronteiras, passaportes, quem é que pode passar de um lado para o outro? As crianças são separadas das mães. As crianças vão para uma prisão, as mães vão para outra. Uns entram de avião como privilégio, outros são aprisionados numa prisão. Tem toda essa militarização, o medo pelo outro. Isso foi a base sempre do colonialismo. A separação, a fragmentação, a separação dos corpos, das famílias, para que não haja laços, o controle. E às vezes nós esquecemos que estas 3 coisas são a base do que é o colonialismo. E vendo isso com essa complexidade, nós percebemos também como o colonialismo não é algo do passado, mas é algo que é muito presente. Faz parte, é um legado que habita o nosso presente. É essa intemporalidade que eu acho que é importante nós pensarmos. Pronto, agora está. Eu acho que, enfim, depois de você ter falado tão bem da série Ilusões,
que você está justamente preparando os próximos volumes, né? A gente tem aqui os 2 volumes que já estão prontos, que são Narciso e Eco e Édipo, que estão em exposição nesse momento. A Grada está agora produzindo a sequência, né, dessa série de vídeos, mas eu gostaria que você comentasse também o trabalho dicionário, que para mim é um trabalho muito especial, assim, porque ele tem muito a ver com o trabalho que você mostrou aqui em 2016 na Bienal de São Paulo, e que foi o trabalho que realmente me impactou, assim, me chamou a atenção para a tua produção, não é? Que é essa imersão num espaço onde só existe o texto, o poder da palavra, e que nos faz tomar uma consciência, ou nos promove uma consciência tão aguda do que é que a gente fala e do poder que as palavras têm, né? E isso eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho. O dicionário está na sala C, que é oposto a Édipo. Então, quando caminham de Édipo, caminham direito para o dicionário. E depois, na sala D, tem uma outra peça que ainda iremos falar, que eu gostaria também de falar com vocês. Mas a sala... Vocês conseguem me ouvir? Sim. O dicionário... Eu primeiro criei o dicionário um pouco como um ensaio, e depois, quando nós falámos sobre o trabalho aqui na Pinacoteca, eu pensei, eu quero desenvolver. É um projeto, nós temos muitos projetos que ficam na gaveta, não é? E que demoram muito tempo a sair, e depois um dia vem assim um chamamento, vem assim, ou às vezes ouço assim tenho assim uma voz, uma vontade, agora está na altura, e depois nós voltamos a pegar nessas coisas, e o dicionário é um deles. O dicionário, eu pensei muito nestas questões que eu falei antes, que é a crise dos direitos humanos, da humanidade, da democracia, ou a crise do meio ambiente, a natureza, o respeito pela natureza, a crise das relações humanas, o excesso de militarização e etc. Todas essas questões. Qual era o trabalho que poderia ser desenvolvido para chegar aqui ao Brasil? Eu pensei que o dicionário seria talvez um dos trabalhos mais bonitos para oferecer-vos a vocês. Eu pensei, era bonito criar uma sala em que nós criássemos uma arquitetura quase como um aconchego, um círculo, que tem uma instalação de som, que são grilos. Então, quando vocês entram na ala, tem uma série de pinturas com uma baiana a ponderar, a pensar, mulheres a amamentar as crianças, a ler uma carta, a ler um livro. Tem todo esse momento de reflexão. E nós achamos que exatamente nessa ala, nessa sala, seria extraordinário criar um espaço imerso com uma instalação de som e de vídeo. E nessa instalação de vídeo eu trabalhei uma peça que se chama Dicionário, que é baseado em 5 palavras. E essas 5 palavras eu fiz um trabalho, uma pesquisa muito grande de vários dicionários internacionais, o dicionário de língua alemã, o dicionário de língua inglesa, francesa, portuguesa, o dicionário de psicanálise, o dicionário psicanalítico freudiano, o dicionário psicanalítico kleiniano, e etc. E depois reuni todas essas várias definições e criei o meu próprio dicionário. E o dicionário é baseado em 5 palavras apenas. São 5 palavras que são negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. E estas 5 palavras aparecem numa dramaturgia cronológica. A instalação está escura e apenas se ouve o som, e aos poucos vai aparecendo todas as definições de negação. E depois da negação passamos à culpa. E depois da culpa passamos à vergonha. E depois da vergonha passamos ao reconhecimento. E do reconhecimento à reparação. E em cada uma delas começam por definições muito simples, como, por exemplo, negação é a rejeição da realidade exterior. Negação é a recusa em aceitar a verdade. A negação é a oposição
à realidade exterior. E depois cada vez se torna mais complexo até chegar de facto, à complexidade psicanalítica do que é a negação. Negação é projetar nos outros aquilo que não se quer ser. Projeção é a clivagem do ego. A realidade exterior é clivada e dividida em partes boas, em boas e partes más. As partes boas são introjetadas como fazendo parte do eu. As partes más são rejeitadas e projetadas nos outros, que passam a ser os objetos maus da realidade exterior. Os que são responsáveis pela maldade da realidade exterior. Negação é, etc, etc. Então, quando nós estamos a ler, começamos a ver a complexidade do que cada uma destas palavras quer dizer. Culpa é, etc, etc. Um conflito entre o eu e o exterior. Vergonha é um conflito interno entre o ego e o superego. Isto é, entre o que eu sou e o que eu quero ser. O que é que eu sei? Porque é que eu não sabia? Vergonha é quando eu começo a ponderar sobre quem eu sou. É um momento extremamente rico de ponderação, de reflexão. É quando eu ponho em causa todos os meus conceitos de conhecimento. O que é que eu sabia, o que é que eu não sabia, e o que é que eu pensava que sabia, e o que é que este saber me serve. E quais são os saberes que eu deveria ter sabido, mas que não sei. Passa ao reconhecimento. Reconhecimento é, reparação é. Então aparece uma cronologia das 5 palavras que fala, no fundo, sobre a importância da consciencialização. E que a consciencialização é um processo, não é uma exigência. É um processo, é um caminho de muitas perguntas. É um caminho de várias perguntas. E é um caminho que não é um caminho moral. É um caminho de responsabilidade política. O que é que eu faço com aquilo que eu sei? Agora que eu sei, o que é que eu faço com o meu saber? E isso é o que nós queríamos criar com esta instalação do dicionário. Não se assustem se entrarem e o dicionário está em inglês, porque também tem que estar em inglês. Porque nem toda a gente fala português. Mas depois aparece em português também. Então fiquem na sala. Usem a parte inglesa para reflexão e quando vier o português, leiam e reflitam também. Este é o dicionário na sala C. Posso só falar uma coisa muito curta que eu queria ligar com essa ideia do conhecimento, com aquilo que nós falámos antes, essa ideia do que é o conhecimento. Eu queria só voltar, acho que até foi a tua primeira pergunta, mas eu só queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante lembrar que essa ideia que nós temos do que é o conhecimento, do que é reconhecido como conhecimento, é um conceito muito problemático, no meu entender. Porque nós temos que ver que a academia e todas as disciplinas que habitam a academia foram a base também do colonialismo. O colonialismo é um projeto que se baseou e que fez um Auftrag, uma encomenda, exatamente. O projeto de colonização fez uma encomenda direta à ciência para, por favor, se desenvolver, para poder justificar o colonialismo. Portanto, a academia e o que é ciência tem uma relação extremamente problemática com a negritude, tem uma relação extremamente problemática com todos os corpos que não são o patriarcal branco. Então, é muito importante lembrar isso, que a geografia, a antropologia, a psicologia, a filosofia, Kant, Hegel, foram os grandes filósofos que desenvolveram textos sobre a desumanidade do corpo negro, sobre a inferioridade dos povos africanos. Foi uma encomenda para justificar o projeto que durou durante várias centenas de anos.
a academia foi um espaço onde estes corpos não podiam entrar, porque estes corpos eram os objetos. O sujeito é que define o objeto. E não é por acaso, quando nós vamos às universidades e damos um passeio nas universidades, nós somos rodeados pela escultura de homens brancos que têm uma cabeça, um pescoço e, às vezes, ombros, mas que não têm corpo. Porque esse é o conceito universal. Esse é o conceito dominante do que é o conhecimento. O conhecimento é algo cognitivo, é algo que define os outros, mas que não se mostra, que não fala sobre porque é que está a falar sobre isso. Quem é ele? Porque é que ele coloca essas perguntas? Ele é um conhecimento que marca os outros, mas que não se marca a si. Por isso é um corpo, uma cabeça sem corpo, sem genitais, sem sexualidade, sem género, sem cor, porque é visto como uma condição humana. E eu acho que isso é muito importante sempre lembrar. Não é por acaso que é tão importante, hoje em dia, nós trabalharmos dessa forma transdisciplinar, porque é importante, eu acho que é urgente, mas é mais do que urgente, é quase inevitável, tem que se desobedecer as disciplinas clássicas, porque as disciplinas clássicas não podem contar a história que eu quero contar. As disciplinas clássicas contaram-me como eu não quero ser contada. Então, eu acho que a grande desobediência é exatamente criar novas linguagens e disciplinas e formatos que desobedeçam essas disciplinas clássicas e criar uma nova linguagem, um novo vocabulário, nesse sentido. Eu queria marcar para ligar ao dicionário. E, eu acho que, como só falta mais um trabalho, você podia aproveitar. Acho que... Não, estou... Estamos. Então, o último trabalho está na sala D. Eu, pessoalmente, tenho uma ligação muito forte a este trabalho, porque eu criei este trabalho num momento muito importante para mim. Eu criei este trabalho quando eu mostrei pela primeira vez o meu trabalho em Lisboa. Eu nasci em Lisboa, eu cresci em Lisboa. Eu mostrei o meu trabalho pelo mundo inteiro durante os últimos 20 anos, mas nunca tinha recebido um convite para mostrar o trabalho em Portugal até 2016. Aliás, foi novamente através da Bienal de São Paulo, nós fizemos o itinerário. Fizemos o itinerário e o trabalho foi mostrado no Museu Serralves. Depois, o que mostra também muito as relações coloniais, como Portugal fica a saber das suas artistas negras através do que acontece no Brasil. As relações coloniais são extremamente fortes. Eu, durante os anos anteriores, mostrei o trabalho por todo o lado, sempre. E foi a primeira vez que eu fui fazer uma exposição individual a Lisboa, que foi num museu MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, um museu muito bonito. E também não é por acaso que a curadora que me convidou, que é uma mulher branca portuguesa, Inês Grosso, faz um trabalho também extraordinário, como a Valéria, como a Johan, e como muitas outras pessoas que fazem um novo trabalho em que interrompem os currículos, interrompem os museus. E ela foi a primeira pessoa a ver o meu trabalho e a trazer o trabalho lá. Ela e um outro curador, João Mourão. Então houve duas exposições simultâneas em Lisboa ao mesmo tempo. E nós estávamos a montar ambas as exposições, no MAT e na Galeria Avenida da Índia. E esse lugar, esse espaço físico, onde o museu existe, um museu antigo e um museu criado com uma arquitetura super moderna, criado há 2 anos atrás, esses 2 museus existem num espaço físico extremamente problemático, que é uma avenida que se chama Avenida da Índia, que fica à beira do rio, onde todos os monumentos que se são dedicados à história colonial portuguesa estão erguidos ao longo da avenida. Então eu tinha esse caminho quase doloroso de passar diariamente de um museu para o outro enquanto fazíamos a montagem e de passar por todos aqueles homens que
nós pensamos que descobriram o mundo. Ora, descobrimentos é um não saber, porque não se pode descobrir um continente onde vivem milhões de pessoas. Nós descobrimos que não podemos descobrir. É a única coisa que descobrimos. Não se descobre um continente onde vivem milhões de pessoas. Mas esse não saber, essa ignorância, essas políticas da ignorância podem ser tão fortes que nós ainda falamos da palavra descobrimentos. E, de facto, há um monumento que se chama o Monumento dos Descobrimentos. Eu tinha que passar de um lado para o outro e ter que passar por essas várias celebrações da história colonial. E nós tínhamos a exposição quase montada e eu pensei, eu cheguei ao pé, junto à Inês Grosso, e disse, Inês, eu quero fazer aqui um outro trabalho que não foi planeado. E ela disse, mas já está tudo aqui montado, já temos tudo. Sim, mas tem aqui um espaço, mesmo no meio da exposição, que eu quero usar para fazer uma homenagem, um memorial. Maravilhoso, como uma curadora pensa, fantástico, tudo o que se inventa é fantástico. Isso eu acho que é a beleza da arte contemporânea, tudo é possível, tudo nós podemos fazer. Eu disse, eu quero que a gente compre muitos sacos de terra, muitos sacos de café, cacau, açúcar e chocolate, café em pó e café em grão. E eu quero fazer aqui um trabalho. E eles compraram tudo e eu comecei a fazer este trabalho. Eu expliquei para a Inês, eu quero fazer um trabalho como se fosse um memorial. Eu não posso expor aqui sem fazer uma oferenda aos meus antepassados. Eu não posso caminhar, ter este privilégio, finalmente, depois de 20 anos de carreira, vir aqui pela primeira vez ao lugar onde eu nasci, mas onde eu tive que sair para ser quem eu sou. E para voltar, eu tenho que fazer um trabalho para todos os antepassados e para todos os africanos escravizados que morreram com o trabalho forçado da escravatura a produzir café, açúcar e cacau para fazer chocolate. E nós criámos, nessa situação, tudo tem um contexto, não é? E depois a beleza da arte é que a arte trabalha exatamente com essa espiritualidade e com essa emocionalidade e com essa espontaneidade que é possível, eu acho que só nas artes, de criar tudo aquilo que teoricamente está escrito num livro e que de repente pode ser transcrito numa peça. É um grande monte de terra que está acompanhado por vários ingredientes de açúcar, café, chocolate e cacau. E rodeado por velas que não são acendidas. São velas brancas que não estão acesas. E não estão acesas também propositadamente, não por uma questão de segurança. Para lembrar aquilo que nós não sabemos. Eu vejo essa terra um pouco como, que eu acho que é um dos grandes tarefas da descolonização, que é fazer um funeral digno. Pôr as coisas no lugar, dar nomes. Nós temos uma história que quase não é nomeada. Nós temos pessoas que nós não conhecemos. Temos figuras que nunca ouvimos falar, que nunca foram escritas, nunca foram publicadas. Imagens que nós não conhecemos. Ontem nós fomos a um jantar e a cozinheira, muito orgulhosamente, a chefe, disse, eu fiz uma moqueca. E eu disse, fantástico, moqueca é o prato nacional de Angola e de São Tomé e Príncipe. E ela ficou meio envergonhada e disse, sério, não sabia, pensava que era brasileiro. E é exatamente esse conhecimento que é erradicado. Moqueca. O que é moqueca? De onde vem? De que cultura? Em que língua é falado? Quimbundo. O que é que quer dizer? Tudo isso é conhecimento. Moqueca não é só moqueca. Moqueca vem de um lugar, vem de uma terra que tem uma língua, que tem várias línguas, que são extremamente importantes, que quer dizer uma coisa. Então, esse conhecimento é erradicado e passa a ser uma única palavra. Tudo o que é o conhecimento africano, o conhecimento indígena, é erradicado porque não é visto como conhecimento. Então, a terra também simboliza esse funeral. Eu acho que uma das grandes tarefas é fazer um funeral digno aos antepassados.
Por isso é que nós temos o colonialismo, o fascismo como um fantasma que nos assalta. Os fantasmas vêm porque não foram enterrados dignamente. Eu acho que há esse processo, que é um processo também muito metafórico, da escrita, dos livros que a gente escreve, das exposições que nós criamos e dos trabalhos artísticos, da música, que é exatamente dar nome, pôr um lugar nas coisas. A terra também tem um outro elemento das plantações, das memórias da plantação, que vai sair para a semana, na Flip, com a editora Cobogó, que já saiu em Lisboa um mês passado, com Orfeu Negro. Mas também tem um outro elemento, para mim, foi muito importante reconhecer que a terra era um elemento extremamente importante durante a escravatura para todos os africanos que foram escravizados e que foram tornados objetos e carga. Era o momento, através da terra, que se tornavam sujeitos, através do suicídio. A terra era usada durante a escravatura, era engolida até à asfixação. E era o momento da morte em que aqueles que foram tornados objetos se tornaram sujeitos. É no momento em que se suicidam que aqueles que eram uma carga passam a decidir sobre a sua morte e sobre a sua vida. Por isso é que nós conhecemos a máscara que tapa a boca, a máscara da escrava Anastácia, que tinha várias funções, mas entre elas era para que os africanos não se suicidassem, não se tornassem sujeitos e que não houvesse, ao sendo sujeitos, sejam mortos e houvesse uma perda da carga. Então tem todos esses elementos nesta peça, que para mim tem uma peça muito simbólica. Eu acho que essa ideia do que é ser artista, o que é ser intelectual, pensadora, ativista, eu acho que é esse momento em que nós criamos falas e em que criamos peças e obras que levantam novas questões e que fazem essa intemporalidade, que curam o passado no presente e que trazem esse discurso que eu acho muito futurista. Esta peça da Table of Goods chama-se Table of Goods, a mesa dos bens. Fala exatamente sobre esses bens, que a riqueza dos colonizadores, a riqueza daquilo que é ocidental, a riqueza da branquitude, foi produzida às custas de milhões de africanos que foram escravizados para produzir coisas que nós não precisamos. Açúcar, cacau, café e chocolate. Imagina, eu tenho aqui a mais cruel das missões, que é interromper essa conversa absolutamente fantástica. Mas, enfim, eu queria trazer aqui algumas perguntas que o público nos colocou. E uma delas diz respeito a ambas, enfim, eu gostaria que as duas, se possível, respondessem, que diz respeito às conversas com as instituições culturais, né? Que ainda são muito brancas, né? Que ainda estão muito inseridas nesse contexto patriarcal e branco. Então, eu queria que vocês contassem, na medida do possível, um pouco das suas experiências, assim, de como tem sido tentar achar as fissuras, né, nessas instituições, para também trazer outras vozes para o cenário. Eu queria exercer o meu direito só de ouvir a Grada hoje, mas... Não quer falar? Acho que não queria te ouvir. Tava assim, uau. Vou falar bem rápido, então. Bom, no Brasil é muito difícil, ainda as instituições são extremamente brancas e a gente tem muita dificuldade de conseguir que os projetos, que outros projetos, outras linguagens sejam representadas e reconhecidas. É muito difícil ainda no Brasil. Essa estrutura colonial ainda extremamente marcante.
e que a gente é obrigado, muitas vezes, a gente brinca, né? A gente tem que, às vezes, vender o almoço para comprar janta, ficar fazendo vários malabarismos para conseguir fazer o que a gente quer fazer. Então, uma das questões muito fortes aqui no Brasil é a questão financeira, a questão econômica. Então, você tem vários cineastas negras querendo fazer seus filmes, mas não consegue. A Ancine destina a maior parte do dinheiro sempre para os mesmos grupos, né? Que eu sempre chamo no Brasil que o grupo de cineastas no Brasil é bem aquela farra entre amigos. São sempre os mesmos que conseguem e que acessam dinheiro. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar mais entre a gente, né? Como que a gente acessa esses dinheiros? Muitas vezes a gente nem sabe como acessa, né? E sem esse dinheiro a gente não consegue fazer. Então, você tem várias pessoas fazendo várias coisas, mas que muitas vezes não conseguem ir mais além porque não tem um investimento ali. É sempre os mesmos. É muito difícil quebrar isso aqui no Brasil. É extremamente complicado e o quanto que é esse complexo vira-latista brasileiro de valorizar só o que é o de fora, da gente não saber quem são os povos indígenas que aqui habitam. São 305 etnias indígenas no Brasil. Provavelmente as pessoas não vão saber nomear 5. A gente não conhece. Acabei de vir do Mato Grosso do Sul ontem, que tem várias etnias indígenas e que a própria população ali não conhece, ignora. Então, como a Grada Quilomba mostra a questão da máscara, né, também como essa afirmação do projeto colonial, aqui no Brasil é muito bem sucedida, né? Então, a gente tem muita dificuldade ainda. Claro que tem pessoas fazendo coisas incríveis e que, mesmo com todas as dificuldades, fazem, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que sempre a gente, para fazer as nossas coisas, tem que ser difícil? Tudo tem que ser na dificuldade, a gente no triplo, enquanto um certo grupo acessa com muito mais facilidade. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer cada vez mais. No meio literário, por exemplo, no Brasil, segundo uma pesquisa do FRJ, nos últimos 10 anos, dos livros publicados, 90% foram escritos por homens brancos. E a gente está no Brasil, né, um país de maioria negra. Então, a gente percebe com essa máscara nos calando o tempo, nos impedindo de existir, né? E, no cinema, um filme feito pela Camila de Moraes, que é uma cineasta do Sul, ela fez um filme chamado O Caso do Homem Errado, com poucos recursos, venceu o Festival de Gramado, foi um dos filmes indicados para representar o Brasil lá fora, mas não mandaram esse. Na hora de mandar, mandaram do mesmo cineasta. Perdeu, obviamente. Então, e vai perder sempre. Então, porque não é possível que só um grupo produza saber, né? Então, para terminar, o primeiro artigo que eu escrevi para a Folha chamava, que eu cito a Grada Quilomba, também se chamava o Pacto como que era? O Pacto Branco e a Maldição da Mediocridade. O Brasil vai carregar essa maldição da mediocridade enquanto ficar só valorizando um grupo. Quantos talentos estão sendo assassinados todos os dias nas favelas desse país? E que o Brasil perde em criatividade, perde em inovação, perde em qualidade. Enquanto ficar valorizando só esse grupo, vai ter desempenho pífio nas ciências, nas artes, no esporte. Quantas Serenas Williams podiam ter aí, mas num país que o tênis é extremamente... Enfim, tantas coisas. Então, essa é a grande maldição que o Brasil vai carregar, de ser medíocre, enquanto as instituições continuarem valorizando, porque não é realístico que somente um grupo produza saber. E acho que tem também uma outra questão que surgiu aqui, que também se refere às duas, e que falam muito dos seus trabalhos que perpassam as próprias vivências, não é? As próprias, enfim, e um pouco as suas biografias. E me parece aqui um pouco uma dúvida também de um jovem artista, porque a pergunta é um pouco nesse sentido, assim, se isso é o caminho, assim, é sempre um pouco recorrer à sua própria vivência, à sua própria biografia, para que o teu trabalho ganhe consistência.
digamos. Acho que é um pouco uma pergunta de uma dúvida que surge. Responda. Isso é uma pergunta muito, muito interessante, que tem a ver exatamente com aquilo que nós falámos antes, que é, nós temos uma tradição de produzir conhecimento, em que produzir conhecimento quer dizer objetificar alguém ou alguma coisa, coisificar e nunca se referir a si próprio. Eu lembro-me, quando andava na universidade, dos meus professores dizerem nunca se escreve na primeira pessoa, ou escreve-se sobre os outros, ou refere-se à pessoa como um sujeito, refere-se ao tema como um sujeito. Obviamente, eu desobedeci todas essas regras e depois escrevi exatamente ao contrário. Comecei a escrever exatamente com o eu. E isso é essencial em todos os discursos, que são discursos de libertação. Isso é a diferença entre as disciplinas clássicas e as disciplinas pós-coloniais. Um dos autores que eu tive a grande honra de conhecer e de encontrar e trabalhar em Londres foi Paul Gilroy e Stuart Hall, antes dele falecer. Stuart Hall falou exatamente nessa coisa tão importante que é o lugar. Ele diz que todos os discursos são falados e escritos num lugar, num espaço, num tempo. Não há ninguém que fale de um lugar neutro. Neutralidade não existe. Objetividade não existe. Universalidade não existe. O que existe é escrever num momento, num lugar, com uma específica biografia, num específico tempo. Tudo é produzido por alguém que vive num determinado lugar e que tem uma determinada pergunta que tem a ver com a sua própria biografia social, cultural, política, etc., económica. Então, ele pôs tudo isso em causa. Ele disse, não se pode hoje em dia, e isto foi nos anos 80, não se pode hoje em dia produzir, fazer trabalho artístico ou fazer trabalho académico sem dizermos de onde estamos a falar. Ele começou exatamente a falar sobre a subjetividade, a importância da subjetividade. Foi um momento pós-colonial, cronologicamente pós-colonial. Depois da descolonização, por exemplo, Angola, nós tivemos o nosso momento de libertação e descolonização de todos os países que foram colonizados por Portugal em 1974. Portanto, foi nos anos 80 que muitos intelectuais começaram a publicar e a escrever. Stuart Hall é um deles. Ele escreveu uma coisa lindíssima. Ele escreveu: eu escrevo dentro da barriga da besta. E o que ele queria dizer era, ele sabe que está a escrever dentro de um monstro, que é uma besta. Ele sabe o perigo de onde está a escrever, mas ele sabe a importância que é escrever. Ele está a dizer, eu sou um homem negro vindo da Jamaica, britânico, e tudo o que eu produzo, eu sei que estou a produzir dentro deste monstro, que é uma grande besta que me engoliu, e mesmo assim eu escrevo. Ele fala exatamente sobre a subjetividade. Nesta metáfora, ele está a dizer como se sente, onde ele está. E está a usar exatamente o simbolismo, a imagem, a arte, para descrever um momento académico. Isso foi a grande revolução dentro da academia, o Post-Colonial Studies, os estudos pós-coloniais. Nós temos a mesma coisa no Queer Studies, nos Studies de feminismo e etc., em que nós começamos a falar do eu, e que é impensável não se posicionar naquilo que nós fazemos. Se eu não me posiciono naquilo que eu faço, então a minha posição é uma posição de poder e de privilégio tão grande que eu não preciso de me mencionar. Então eu estou a produzir um conhecimento que é um exercício de poder. Se é um exercício de poder, é um exercício colonial. É exatamente isso que nós temos que entender, esta complexidade. Como é que é importante falar na primeira pessoa e escrever na primeira pessoa e explicar porque é que os trabalhos aparecem. Ou entender porque é que os trabalhos aparecem. Eu não falo sobre os outros, eu tenho que falar sobre mim própria, sobre as minhas questões. É uma crise muito grande.
nas artes, porque nós ainda temos uma grande tradição de muitas artistas mulheres também, brancas, que baseiam todo o seu trabalho na exploração absoluta da negritude, dos depoimentos, da língua, do discurso, das imagens, dos arquivos, da performance, da negritude. E é extremamente problemático. E eu acho que isso funcionou até há poucos anos atrás, porque muitas artistas negras não tinham acesso às plataformas. Mas, entretanto, eu acho que em 2019 é absolutamente impossível dar credibilidade a certos desses trabalhos. É importante que todos nós, é o posicionamento que todos nós possamos mostrar de onde estamos a escrever e de onde estamos a falar, para que não haja uma reprodução, uma reencenação do colonialismo. Quando nós falamos em nome do outro, nós estamos a produzir exatamente o que é a base do discurso colonial, que é o outro é o meu objeto pelo qual eu falo como sujeito, eu sou o eu e o outro é o outro. E nós, as mulheres negras, depois ainda estamos numa posição muito mais complexa, que é, nós passamos a ser o outro de muitos outros. Estamos um pouco num vácuo entre discursos nos quais excluem a experiência e a biografia negra das mulheres negras. O feminismo ocidental, durante muitos anos, ignorou completamente o antirracismo, ignorando automaticamente a realidade das mulheres, de women of color. Houve uma ideia de que feminismo é dividir o mundo entre meninas e meninos e que os meninos, os homens, oprimem as mulheres. E todas as outras identidades e sexualidades e uma história de 500 anos foi completamente ignorada neste discurso. Depois temos os estudos pós-coloniais, que é extremamente masculino, em que a maior parte das vezes as questões do género não existem, em que nós não existimos dentro do discurso e nós, muitas das vezes, vivemos várias opressões simultâneas, mais do que acumuladas, mas transversais. Temos que encontrar uma lealdade entre os vários discursos. E depois há um discurso, que é o discurso da classe, em que a raça nem sequer importa. Então, a mulher negra vive num vácuo absoluto, entre vários discursos, nos quais, em nenhum deles, nós estamos representadas. Por isso, a importância e a radicalidade do discurso negro feminista. O discurso negro feminista é tão radical e é tão futurista nesse sentido, porque é transdisciplinar, porque atravessa essas várias categorias e disciplinas, porque vem do movimento queer e black queer e feminista. É extremamente complexo. Essa complexidade vê-se nos textos de Bell Hooks, que são as nossas grandes inspirações, Audre Lorde e muitas outras, que trouxeram exatamente essa complexidade para o nosso entendimento do que é o conceito do conhecimento. Isso quer dizer como é importante sempre nos posicionarmos, sempre dizermos. Esse é o momento-chave da descolonização, é posicionarmos na nossa subjetividade para sempre dizer de que lugar, de que tempo, de que espaço é que eu estou a escrever, quem sou eu e que biografia é esta a minha que me leva a estas questões e a esta produção de conhecimento. Eu estou refletida na minha obra. Eu acho que isso é o momento-chave da descolonização do conhecimento e das artes e do pensamento. Sempre. E com isso a gente chegou ao limite do nosso tempo. Agradeço imensamente a Djamila por mais essa colaboração. Espero que a gente encontre outras oportunidades de estar juntas aqui. É um grande prazer para mim, uma grande honra.
Obrigada, Grada, pela tua generosidade, por nos oferecer esse espelho lindo em que a gente não se vê só a nós, né, mas a gente vê um panorama mais amplo, por nos oferecer outras perspectivas de olhar para o mundo. E foi muito incrível ter você aqui conosco. Muito obrigada, Valéria, Johan, Jamila, todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos só falar que nós temos este catálogo lindíssimo que está quase a ser esgotado e que tem os textos da Jamila, mas tem os textos das peças que estão lá em cima, que nunca foram publicados em lado nenhum, só aqui no Brasil. Tem todos os textos, as imagens. É um catálogo tão lindo. E depois nós podemos ir para cima para ver todas as instalações. Muito obrigada.